Isso aí. Vamos dar continuidade agora à parte, posso dizer que a parte final, né, que contextualiza toda a monografia em si, né. Monografia, TCC, o nome que você achar mais prudente para dentro da instituição que você, está estudando, tá bom? Você está concluindo, né, imaginamos que está fazendo como monografia, está concluindo a sua graduação. Continuando. O que que tem introdução, então? Introdução. Não é adequado inserir figura e tabela no capítulo 1, nesse caso, na introdução, tá? A gente tem que escrever o texto de forma dissertativa em terceira pessoa, sempre, tá, gente? Você não vai, não é pessoal, eu, nós, esquece isso, tá? No infinitivo, voz ativa, perdão, voz ativa, tá? Mas nunca na primeira pessoa. Eu e nós, esquece, não se escreve isso no texto todo, basicamente, tá? Na introdução, como havia dito lá atrás, em um dos vídeos que eu fiz, que recomendo assistir, é a introdução, um resumo para agora, você vai ensinar ao leitor sobre o assunto. Você vai explicar para ele o que se trata, o que é, como surgiu, quais são as tecnologias que envolvem, quais são as histórias que são praticadas nele, se tem alguma situação na área ambiental, na área social, na engenharia, logística, enfim. E segue alguma sequência de pensamento, de raciocínio, de algum pensador e assim por diante. Então, você ensina ao leitor na introdução. Aí, na apresentação do tema, você vai escrever o tema, o porquê que o tema se enquadra a essa proposta a que você está oferecendo para esse leitor, tá? Você vai ter até a definição do problema. A definição do problema, você escreve o que te motivou para você ter esse desenvolvimento do objetivo do seu trabalho. Ou seja, a definição do problema seria o equivalente a uma justificativa. O que justificativa dentro da sua área de trabalho, sua área de graduação, o que justifica a escolha do seu tema? O que te motivou a esse trabalho? Tá? Quais são os parâmetros tecnológicos, científicos, sociais que te levaram a esse tópico? Lembrando, eu e nós não pode, tá? Você não pode ficar usando como se eu fiz por causa disso, nós pensamos assim. Não. Foi feito, imaginou-se, identificou-se, foi identificado e assim por diante. Os objetivos. O termo objetivo se refere àquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação ou um propósito. Então, qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Portanto, deve apresentar a abordagem do problema ou hipótese proposta pelo autor. Dica para estruturar o objetivo. Prestem atenção, essas dicas são muito boas, tá? Escolha um verbo no infinitivo, por exemplo, realizar, analisar, projetar, avaliar, desenvolver, entre outros, tá? Escolha um não, você pode escolher todos. Esse trabalho teve como objetivo realizar, nananana, analisar não sei o quê, projetar tal coisa, avaliar no conceito, desenvolver uma situação, e aí vai. Defina o problema em questão. Qual é o problema? O que incomoda no título do seu trabalho? O que você pretende solucionar, ou encontrar, ou estudar que é de alta relevância? Isso está muito ligado ao título. Escreva o cenário do problema. O que é o cenário? Como ele é visto no mundo, como ele é visto na engenharia, como ele é visto na filosofia, na sociedade, no seu dia a dia, dependendo do tema que você está abordando. Tá? Escreva o benefício ou a finalidade, ou seja, o objetivo dele é beneficiar algo, tem alguma finalidade esse teu projeto? Qual é a finalidade dele? Qual o benefício que ele traz? Tá? Ou malefício, às vezes você está mostrando um erro, um problema, uma situação, e aí, na verdade, você está também escrevendo não só não benefício, mas também um malefício, né? O que de ruim tem aquela atividade. Por exemplo, quando você está falando com relação à extração do petróleo em determinados locais que tem migração de aves ou migração.
ou, sei lá, peixes que passam por ali, ou baleias, alguma coisa. Então, isso também é malefício. Bom, enfim. Ao final, complemente o texto e verifique se o objetivo está coeso e conciso, garantindo que o texto sintetiza o que se pretende alcançar no seu trabalho. Motivação, um subtítulo dentro da introdução, que é o capítulo 1. O que leva o autor a elaborar o presente trabalho sobre o tema escolhido, ou o que dá origem à escolha do tema? O que te motivou? Quando você justifica lá atrás, né, aqui quando você faz uma justificativa, a definição do problema é na área em questão. Na área, se for engenharia, né, se fala da engenharia, se for na área de humanas, na área de humanas, na área de exatas, na área de exatas, e assim por diante. A motivação é um pouco mais pessoal. Digamos que você escolheu o tema, sei lá, falar sobre, na área veterinária, falar sobre animais, né? Aí você, por que você escolheu falar sobre câncer? Câncer no útero, no ovário, policisto na, no animal, enfim. É por quê? Aí você vai dizer por quê. O que me motivou, as demandas que ocorreram ao longo dos anos dentro do ambiente veterinário, nananana, os maus tratos, e aí por diante. Tá? Aí é um pouco uma motivação um pouco mais pessoal. Justificativa e relevância do seu trabalho. Tá? É necessário escrever um texto que expresse a importância do seu trabalho e a contribuição da sociedade. Você pode pegar a justificativa e relevância, tá? E juntar com a definição do problema, se você quiser. Tá? É possível. Mas se você quiser separar, você pode separar também. Trabalhos relacionados e contextualização. Lembrando que tudo que você afirmar, você disser, isso é isso por causa daquilo, professor, mas todo mundo sabe, por exemplo, que se você chutar a bola no gol e o goleiro não pegar na bola, a bola entrar para dentro do gol, é ponto para o time que, né? Não é assim que funciona. Tá? Quem disse isso? Aonde está escrito isso? Existe alguma regra? Se essa regra está escrita onde? Está escrito em tal lugar assim, assim. Então, você tem que referenciar. Alguém disse isso em algum momento e isso está escrito. Professor, a Terra é redonda. Pô, eu não preciso falar que a Terra é redonda. Não, você tem que referenciar que a Terra é redonda. Quem falou isso? Quem escreveu isso no início? Quem defendeu essa teoria da Terra ser redonda? E coisas assim, estou falando bem subjetivo, bem aberto, para vocês entenderem, tá? Então, tem que referenciar. Afirmou qualquer coisa? Referencie. Tá? Deixa eu ver aqui. Trabalhos relacionados aqui. Trabalhos relacionados e contextualização, né? Deixa eu aumentar um pouquinho, isso aqui é tão pequenininho. De repente, nem todo mundo pode estar aqui. Trabalhos relacionados e contextualização. Aí você vai dizer quais são os trabalhos que estão relacionados ao seu, que estão correlacionados, ou que você utilizou como uma referência para poder estudar, enfim. Escrever a cada parágrafo o resumo de um trabalho relacionado ao tema proposto, destacando os resultados obtidos, objetivos alcançados, pontos positivos e negativos do trabalho, efetivando as diferenças diferenças com o seu trabalho. Inserir as respectivas referências. Tá? Então, você vai fazer isso que geralmente é longo, geralmente tem 2, 3, 4, às vezes 5 páginas, porque você vai correr atrás de vários autores que falam sobre aquele mesmo assunto, vai reescrever aquelas propostas, ideias dele, suas palavras, né? E depois que você refizer a transcrição com as suas palavras, tá? Você vai referenciá-lo, obviamente, e vai também responder aquele texto, daquele autor. Aonde ele é igual ou diferente do seu e quais são as linhas que você vai seguir em relação àquela proposta para cada parágrafo. Tá? Sempre interligando
o autor com o seu trabalho. Metodologia, ó, a descrição do processo lógico da pesquisa. Tá? Nesse caso aqui, em resumo, depois você pode parar o vídeo e ler. Ó, o que você vai querer? Você vai ter que falar como você caracterizou a pesquisa, a abordagem que você tomou, a perspectiva de estudo, o período pesquisado, classificar a pesquisa, que pode ser de estudo de caso. Estudo de caso, você pegou um caso aí de, sei lá, algum trabalho, algum projeto de alguma empresa que ela fez lá, e aí você resolveu estudar com uma certa profundidade aquela proposta que foi aplicada, que deu certo ou não, tá? e, e falar tópico a tópico. Tá? Estudo de campo, né? Você, aqui, você viveu isso aqui, é algo que você coletou dados seus, coletados. Tá? Documental, são documentos, de repente você trabalha na parte de direito, por exemplo, é um exemplo, direito. Ou então cartografia, ou então direito, ou então engenharia. Você vai analisar vários documentos, por exemplo, relacionados a destacamento, tá? Que aconteceram, que são reais, aí vai fazer uma contextualização das melhores propostas, por exemplo, do que se encontrou. Ou um estudo bibliográfico, onde você não tem um estudo de caso, não tem um estudo de campo, não tem um estudo de documentos, mas você vai estudar sobre um autor, ou sobre um tema, ou sobre uma proposta de forma aberta, tá? Que a gente chama de estudo bibliográfico. Bom, você tem que delimitar a pesquisa, lembra que eu falei lá no gravação anterior? Você tem que delimitar a pesquisa, ou seja, você tem o tema geral, mas você tem um ponto que você quer ir. Você não pode sair falando, escrevendo aleatoriamente sem ter um final, sem ter uma proposta, sem ter onde você quer chegar. E isso lá em cima o título já definiu para você. Bom, especificar as técnicas e instrumentos utilizados. Não é necessário descrever a definição da palavra metodologia. Tá? Porque tem gente que descreve o que é metodologia, mas é irrelevante. Organização do texto, escrever os parágrafos, descrever os parágrafos, o assunto abordado em cada capítulo. Né? Essa aqui, ó. O que vai ter em cada capítulo? Ó, essa monografia abordará no capítulo 1 a coisa, que obviamente é o que você já está fazendo. Aí vem capítulo 2, capítulo 3 vai ser isso, capítulo 4 vai ser tal coisa, 5, 6, resultados, discussões e conclusão, por exemplo, são os outros capítulos. E aí vai. Aqui é o capítulo 2, fundamentação teórica. Tá? A fundamentação teórica, você vai ter o quê? O composto pela revisão de literatura. Divide-se em seções e subseções, tá? De acordo com o que você está estudando. Cada seção ou subseção deverá ter um título apropriado ao conteúdo. Tá? Para a elaboração do texto, deve-se manter, né, a forma pessoal, utilizando a terceira pessoa singular, acompanhada do pronome se. Faz-se, imagina-se, tem-se, né? E cada capítulo, perdão, deve se iniciar em uma nova página. Todo capítulo se inicia em uma nova página. Tá? Nesse caso aqui, o capítulo 2 é a fundamentação teórica, que ele está já analisando o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. O capítulo começa na próxima página. Tá? Aí vem os títulos e subtítulos. Se você tem um título nível 2, tá? Título nível 1 é sempre em caixa alta. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, assim por diante. Já o título que a gente chama de nível 2, ele tem negrito, tá? E caixa, não é caixa alta, tá? Já o título, que é subtítulo, né, nesse caso, chamado de nível 3, que é o título dentro do título, às vezes você tem camadas e subcamadas de informações na informação geral, e aí ela já vem já sem ser negrito, tá? E, a letra é normal. Aí você mantém isso, ó, por exemplo, 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1. Na próxima já não pode ser mais 2.1.1.1, vai ser 2.1.1 A, B, C, D. Tá? O máximo que pode de numeração é 4. Depois você vai ter que botar letras. Antes disso, você também pode botar, tá? Não é obrigatório.
Bom, a figura sempre vem em cima, sempre tem que ter título. A figura sempre vem em cima, sempre tem que ter título. Elas são sempre centralizadas. Embaixo a fonte, dentro da BNT. Tá? E aí você tem a figura. A figura ela não pode ocupar metade da página, só se for muito necessário por algum motivo especial. Tá? Ela geralmente tem que ocupar no máximo 1/3 da página. Tá bom? E toda vez que você comentar, botar a figura, você tem que comentar dessa figura no texto anterior. Então, antes, no texto anterior, aqui atrás, em algum momento você tem que dizer, conforme pode ser visto na figura 1. E você não pode dizer assim, figura lá, figura abaixo. Ah, na figura abaixo, figura na outra página. Não, não existe isso. Figura 1, ponto. Aonde ela vai aparecer, não importa. Tá? É isso que você tem que fazer. Tabela. Aqui tá a tabela, aqui é quadro, na verdade, né? Aqui não é tabela. Tabela, as laterais são abertas. Isso aqui é um quadro. A mesma coisa que acontece com as outras, com as figuras. Você tem que ter informado essa tabela, tá? No texto anterior. Você não pode simplesmente jogar aqui uma tabela, lembrando que quem está lendo não sabe. Novamente, tem que saber quem é a fonte. Se a fonte for a própria pessoa, tá? Aí você fala, é fonte própria, fonte autor, 2 pontos autor, e assim por diante. Aí vem o capítulo 3, capítulo 4, que são todos aqueles desenvolvimentos que foram falados anteriormente no meu outro vídeo. Tá? Espero ter ajudado. Acho que a gente consegue fechar aí de forma bem tranquila. Um abraço a todos e espero aí muitos comentários.